Graça e paz a todos os queridos e amados, salmodiando na palavra do Senhor, continuando a ser edificado em sua palavra. Hoje salmodiaremos no Salmo 69, dos versículos 1 até o versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia, as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. O título do Salmo 69 é o Lamento do Messias. O salmista Davi aqui, ele se coloca diante de Deus, clamando ao Senhor, pela sua misericórdia inclusive. O salmista ele se coloca diante de Deus como estando numa condição de terrível angústia, de terrível lamento de fato, principalmente por circunstâncias em que muitos se levantavam contra ele, e como ele próprio diz, sem motivo algum, mas se levantavam contra ele, se colocavam contra ele, e assim o perseguia. Mesmo diante dessa perseguição por muitos sem motivo algum, Davi também entendia e compreendia que havia dificuldades em sua vida. Davi entendia e compreendia claramente em que ele era falho, em que ele pecava, em que ele errava. Então o salmista ele clama para Deus, para que Deus o livrasse, porque diz ele que as águas, elas subiam até a sua alma, ou seja, estava sufocando-se, a sua alma estava sufocando, aquela situação sufocava como um afogamento numa água, atolado num profundo lamaçal que não dava pé, profundezas das águas e a corrente me submerge. E ele diz que, Senhor, eu estou cansado de clamar. Ele diz que a sua garganta secou. Ele diz que os seus olhos se desfaleciam de tanto chorar, aguardando o livramento do Senhor. Mas o livramento do Senhor não chegava como ele clamava, não chegava como ele queria. E os inimigos ali o espreitavam. Ele diz que eram tantos que ele não conseguia contar, eram muito mais do que os cabelos da sua cabeça, que diz que sem razão me odeiam. E diz que estes que assim o cercavam eram poderosos, aqueles que eram seus destruidores, e com falsos motivos se tornavam seus inimigos. Claro que Davi como rei, claro que Davi na sua condição, muitos e muitos se levantavam contra ele, inclusive querendo destituir do trono, querendo tirar o que ele tinha, ou estar no lugar dele. Criavam situações para dizer que eram seus inimigos, situações que eram inverídicas, ou seja, criavam bases para se tornar inimigos de Davi, ou para ter motivos para atacá-lo, para que assim pudesse destruí-lo. E então
é um ponto extremamente importante que Davi coloca aqui, que a partir do versículo 5, ele diz: Tu, ó Deus, conheces a minha estultice, Tu, ó Deus, conheces as minhas culpas, Tu, ó Deus, conheces os meus pecados, e eles não são ocultos para o Senhor. Infelizmente, muitos não são ocultos nem para as pessoas. E ele vai clamar ao Senhor, esse clamor de extrema importância, de que não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ou seja, outros que temiam e serviam ao Senhor, Davi clama para que eles não fossem envergonhados por causa da sua falta, por causa da sua estultícia, por causa do seu pecado. E quantas vezes, meus queridos e amados irmãos, outros servos do Senhor são envergonhados por causa da nossa atitude. É aquela ideia em que o mundo olha para nós, vê o nosso erro e qualifica todos os outros nossos irmãos como nós mesmos. Ou seja, vê o nosso pecado e diz: viver desta forma eu não vou querer viver, mas inclui os outros irmãos que vivem fielmente e que não devem ser envergonhados por causa da nossa falta, por causa da nossa fraqueza, por causa do nosso erro. Por mais que muitos inimigos se levantavam contra Davi, se levantavam sem motivo, ele percebia que muita dificuldade também que ele sofria era por causa do seu erro e por causa do seu pecado. Por isso, ele volta-se para o Senhor e clama: Senhor, não permita com que o teu povo, com que os teus servos sejam envergonhados por minha causa. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos muitas vezes que, como servos crentes no Senhor, muitos inimigos se levantarão contra nós. Com mentiras, muitas consequências nós receberemos, injustas, assim como Davi, mas nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e falhos, e que muitos dos problemas que vivemos é por causa das nossas dificuldades. E clamar ao Senhor que por causa do nosso pecado, o seu povo e outros servos que são fiéis a Ele não sejam envergonhados. Que Deus o sustente, que Deus o abençoe, que Deus o dirija e o proteja diante dos inimigos, mas que Deus lhe dê um coração reconhecedor do seu pecado, para que desta forma o Senhor seja glorificado e não envergonhado por cada uma das nossas atitudes. Que Deus abençoe a todos, queridos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.